Esse tambor foi encontrado em 1989 e escondia um segredo terrível de décadas. O dono dessa casa estava vendendo o imóvel, só que o novo proprietário pediu para que esse barril fosse retirado do porão. Só que esse mesmo tonel já estava dentro desse porão muitos anos antes de o dono comprar essa casa. Esse barril pesava mais de 150 quilos e precisou da ajuda de mais 2 homens para conseguir tirar o tonel dali e levar para fora. Só que assim que eles abriram esse tonel, a primeira coisa que eles viram foi algo que parecia ser uma mão humana. O que foi encontrado dentro desse tonel solucionou um crime de mais de 30 anos. Esse aqui então é o caso da Reina Angélica Marroquim. A Reina nasceu em 1941 e morava em El Salvador. A Reina então nasceu e cresceu nessa cidade e ela acabou casando com um homem ali da cidade mesmo. Só que em 1966 ela acabou descobrindo que o marido dela tinha uma amante e que essa amante estava grávida dele. A Reina então pediu o divórcio e foi embora de El Salvador. Nesse mesmo ano, em 1966, ela acabou se mudando para Miami, só que ela não gostou muito da cidade e decidiu morar em Nova York. E assim que a Reina chegou em Nova York, ela estava totalmente desamparada e acabou sendo acolhida por algumas freiras em uma instituição católica. Com o passar do tempo, ela precisava aprender a língua local, então ela contratou uma professora, a Kate Andrade, essa moça aqui, que por consequência também era natural de El Salvador. E durante esse tempo de aulas, a Kate e a Reina acabaram ficando as melhores amigas. A Kate inclusive arrumou um emprego para a Reina em uma loja de plásticos. E aos poucos a vida dela foi melhorando, até que ela acabou conhecendo e se envolvendo com um homem. Só que esse homem era o chefe dela e dono dessa loja. Só que nesse ponto da história aqui tem um pequeno problema. O chefe da Reina era casado e tinha família. Mas ele também acabou ajudando muito a Reina e acabou alugando um apartamento para que ela saísse daquela instituição. E eles frequentemente se encontravam nesse apartamento. E como a Reina e a Kate eram muito amigas, a Reina acabava contando tudo para ela. Mas apenas o nome dele e quem era esse homem ela nunca contou para Kate. Segundo depoimentos, a própria Kate afirmou que a Reina estava completamente feliz e apaixonada por ele. E que esse amor era recíproco. O chefe dela também tinha prometido que assim que a Reina engravidasse, ele deixaria a esposa para viver com ela. Mas o problema é que a Reina acabou engravidando dele, só que com quase 9 meses, ele nunca cumpriu a promessa e nunca foi morar com ela. E nesse meio tempo aí a Reina ficou muito nervosa porque ele não tinha cumprido com a palavra. Então ela decidiu ligar para a casa do chefe. Só que nessa hora quem atendeu o telefone foi a esposa dele. A Reina então decidiu abrir a boca e contar tudo para ela. E lá um verdadeiro caos se instalou naquela casa. Algumas horas depois, o chefe dela ligou para a Reina ameaçando ela, dizendo que tiraria a vida dela. Desesperada e arrependida pelo que tinha feito, a Reina acabou ligando para Kate e contou por cima o que havia acontecido. A Kate ficou extremamente preocupada com a Reina. E assim que ela chegou no apartamento dela, ela não encontrou a Reina. Então, desde 1964, a Reina nunca mais foi vista. A Kate até tentou procurar a polícia, mas como a Reina nunca tinha dito o nome dele e nem ao menos quem era ele, a polícia não deu muita importância. E isso também levando em conta que a Reina era imigrante. Até que em 1999, a polícia foi acionada por um homem dizendo que havia encontrado um corpo dentro de um barril. E esse homem em questão era o Ronald Cohen, o mesmo cara que estava vendendo essa casa. A polícia então foi até a casa e acabou tirando o corpo de dentro do barril. Como aquele barril era muito selado e o que tinha lá dentro acabou mantendo o corpo da Reina mumificado. E dentro desse barril eles acabaram encontrando alguns objetos, como uma pequena bolsa, um caderno com algumas anotações e também algumas flores de plástico. Só que esse caderno de anotações, com o passar do tempo, ele ficou muito deteriorado. E eles não conseguiam ler quase nada das páginas, então ele foi levado para a perícia, só que isso levou algum tempo até que conseguissem ler alguma coisa. E ali, durante as investigações, eles descobriram que ela realmente estava grávida. Então a primeira coisa que a polícia fez foi checar de onde veio esse barril. E também quem foram os antigos donos daquela casa. E foi aí que eles chegaram nesse nome aqui, Roald Elkins. E ele era exatamente o chefe e o dono daquela empresa. Depois que esse caderno passou pela perícia, eles conseguiram identificar um nome e um endereço. O nome era Marroquim e o endereço era nada mais do que da Kate. E por incrível que pareça, a Kate ainda morava naquele mesmo endereço. Então assim que a polícia chegou na casa da Kate e falou que encontrou um caderno com o sobrenome Marroquim escrito aqui, a Kate então logo afirmou que era da Reina. E, nesse decorrer, a Kate acabou contando tudo o que havia acontecido. A polícia, então, na mesma hora, conseguiu chegar até o Elkins. O Elkins recebeu a polícia dentro de casa, respondeu todas as perguntas calmamente, mas quando a polícia pediu uma amostra de DNA, ele ficou extremamente irritado e expulsou a polícia de lá. E nessa mesma hora, ele foi até uma loja local, acabou comprando uma
e tirou a própria vida. Com tudo isso, o DNA foi recolhido e foi confirmado de que ele de fato era o pai da criança que a reina carregava.